Bom, hoje vamos entender sobre o uso da mitologia. O que é uma mitologia da língua portuguesa, né? Claro que ela também vai ser uma branche para o sentido da história, né? Uma histórica que ela representa uma crença, né? Uma crença que ela sempre é composta pelo sentido narrativo. Então dá para a gente entender o uso da interpretação de texto, a explicação e a importância que essa mitologia traz à sociedade, até mesmo para a gente entender as compreensões, né? Essa história que a gente sempre vê nas aulas de filosofias, né? Aula de história, e entre outras séries que contam também sobre um pouco da mitologia. Então, no caso, a mitologia são histórias que explicam a existência, né? Que a gente vai pretender que são diversos sentidos da natureza, de elementos, que ensinam o comportamento humano e a narrativa de lendas que compõem, né? A gente vai pretender que formam a tradição oral em sentido de histórias, relatos, fábulas e acontecimentos que você sempre vê no gênero textual do português, além de ser compartilhado também por grupos, né? O que é mito? Bom, na última aula que a gente vemos sobre a mitologia, né, a gente entendeu sobre história para explicar. Dá esse mesmo sentido. O que é história? A palavra muito origem, a gente deve entender que é negro, mythos, né? Acho que a expressão é assim, dessa forma, é uma narrativa. Além da mitologia, é compreendida como conhecimento oral que visa explicar o mundo. A história, oralmente, composta por fantásticos, a gente dá para entender que são heróis, deuses, criaturas mitológicas, fantasias, vários tipos de personagens que repletam ensinamentos sobre conhecimento. O significado do mito, atualmente, hoje, né, ao longo do tempo passou a designar personagem, né, rompeu pela lógica. Aí o sentido foi utilizado pela pessoa, as palavras mito, que assume a identificar, né, o sentido de identificar heróis que acima de pessoas comuns. Então, heróis, para eles, são uma coisa muito bom e maiores, né, um que o outro. Entretanto, quando utilizamos a definir o evento de mito, ele significa o possível, no caso, possivelmente falsa confirmação por algumas pessoas que acreditam. Então, no caso, são muitas coisas. Um exemplo, existe história de lobos no interior que pegam criança à noite. Um exemplo, a gente deve entender que é uma mitologia. É uma história contada por uma pessoa que está inventando para outra acreditar, né? São várias coisas de mentiras, mas não só por coisas de mentiras, e sim outras coisas dá para a gente compreender sobre o uso da mitologia. Quantas mitologias existem? A gente não dá para entender que é possível a quantidade exata. Claro que existe vários aspectos da mitologia grega, mitologia romana, mitologia egípcia, né, mitologia nórdica, e entre outros, como vocês estão vendo aqui, Guarani, japonesa, Inca, Maia, Celta, Zulu, né? São muitas sociedades que possuem consciência míticas, né? Que foram sofridas por processo de transformações de mitos, sendo substituídos por outros conhecimentos de filosofia e religião. A gente dá para entender exemplos da mitologia grega por explicar um ser humano, né? Filho dos tempos, Cronos. A gente dá para entender que um dia, essa forma como a gente está vendo aqui, um dia sua esposa, deusa Reia, engana com uma pedra enrolada em tecido, consegue libertar uma criança. Zeus cresce, derrota Cronosos, e para governar uma ação, né, a gente deve entender que uma coisa foi enganosa para aquela pessoa, né, a própria mulher dele enganou. Então dá a estrutura de uma história grega e utilizou pela mitologia. Bom, uso da mitologia, associação dos processos de produções da Revolução, que sempre teve, né, nos anos passados, dá para a gente entender sobre essa forma do uso da mitologia grega e vários outros locais do uso. Bom, também vamos compreender sobre o uso dos porquês. Já uma forma que, para a gente compreender o uso do porquê ou porquê, forma de responder, forma de perguntar, forma de expressar, tem várias formas de quatro tipos de porquês, né? Que são empregados nas formas das seguintes frases, como a gente pode colocar nas palavras, correto?
Um exemplo, esse porquê aqui, a gente deve entender que ele é um porquê separado. Ele é utilizado para perguntas, tá? Um exemplo, a gente dá para entender por que não voltamos para casa, por que não voltamos à escola, por que não voltamos às aulas presenciais. Então, é claro, quando a gente fazer esses tipos de perguntas, a gente deve usar o porquê separado por quê. Para a gente utilizar o porquê com resposta, para dar uma resposta além quando a gente fez esta pergunta, por que a gente não volta às aulas presenciais? Um exemplo, a gente dá para entender outra forma. Por que esse porquê junto aqui, sem acento nenhum, porquê junto mesmo, dá um exemplo dessa forma, porque a gente está em uma pandemia. Claro que a gente deve colocar esse porquê junto na hora quando vir as frases logo a seguir, certo? Por que com acento, chapeuzinho? É para utilizado em perguntas dos fins das frases. Exemplo, a gente vai aprender por que você não gosta da matéria. Você não gosta dessa matéria, por quê? É uma forma de a gente expressar no final esse uso do porquê. E o outro uso do porquê junto com chapeuzinho possui substantivo, que indica um motivo, uma razão, logo no meado da frase. Gostaria de saber o porquê dele não fala mais comigo. Então, no caso, a gente pode expressar esse porquê no sentido das frases. Às vezes, quando a gente está escrevendo mensagem, WhatsApp, entre outras redes sociais, né, a gente sempre usa o porquê, né, porque a forma abreviada. Não é válido. A gente sempre é bom trabalhar na forma de expressão para que a gente sempre compreenda. Até porque a forma de colocação de uso das palavras são válidas para a forma de expressão do português e correto também da ortografia. Então vamos lá. Quando usar o porquê, porquê separado com acento é o início da frase, da forma interrogativa, como eu expliquei para vocês, né? A forma concreta de como a gente pode explicar quando usar o porquê. No caso, junto, é escrito por acento, né? O acento, no caso, a resposta, como eu expliquei, é tudo aqui com vocês logo no início, tá? Qualquer dúvida, é só falar. Grande abraço para vocês.